Seja muito bem-vindo ao terceiro encontro do Gestão da Pressão. Agora com o tema foco. Foco para a gestão da pressão. E eu tenho que admitir para você que eu estou me sentindo muito pressionado. Nessa época, eu estou me sentindo muito pressionado. E ainda bem que eu estou me sentindo muito pressionado. Porque, na minha percepção, só está se sentindo pressionado quem se importa, quem se compromete. Quem não se compromete ou não se importa, não sofre pressão alguma, está muito descontraído. Então eu me sinto pressionado porque eu tenho uma escola, que é uma empresa. Essa empresa, ela tem muitos alunos e ela está tendo que se adaptar de uma forma muito criativa a essa fase de crise em que estamos passando. Ao mesmo tempo, eu tenho uma familhinha, tenho um filho de 1 ano e 7 meses e a pressão, só quem é pai sabe que a pressão para ser um bom exemplo, para dar uma boa educação, para ajustar o limite de disciplina com carinho, é muito desafiante. Então eu me sinto pressionado para ser um bom exemplo, para ser um bom pai. E como eu disse anteriormente, para ser um bom empresário, para que essa escola que está nesse mesmo lugar há 16 anos não interrompa por causa de uma crise. Pelo contrário, quem sabe até cresça por causa dessa crise. Então, se você está se sentindo pressionado, faça as pazes com isso. Isso provavelmente significa que você é uma pessoa que se importa, uma pessoa que se responsabiliza. Um dos sentimentos mais importantes para você tirar um pouco a pressão que os desafios colocam sobre você é você desenvolver, não é nem o hábito, é a cultura do agradecimento. E por isso que eu vou começar essa fala agradecendo. Porque quando eu agradeço, eu tiro a minha consciência do futuro ou do que eu tenho que fazer para contornar os obstáculos e os desafios que o futuro me apresenta e trago a consciência para a prosperidade que eu tenho, para tudo de bom que eu tenho. Então eu tenho que agradecer, por exemplo, a minha parceira afetiva, que me ajuda e que me auxilia na construção desse exemplo de educação que eu quero para o meu filho. Eu tenho que agradecer que eu tenho uma equipe super dedicada, tenho o Fábio, a Lilian ao meu lado, olhando na mesma direção, na direção de uma vida com significado e mais do que para si mesmo, né? Transbordando essa vida, esse conceito de vida com significado para as pessoas que convivem conosco, especialmente para os nossos alunos. E tenho que agradecer que eu tenho muitas referências que compartilham ideias e compartilham conceitos que me ajudam a contornar os obstáculos e me ajudam a passar pelos momentos de pressão com mais facilidade. Dentre eles eu destaco aqui o professor De Rose. Essa figura aqui eu vou compartilhar algumas histórias com você nessa fala também. Lendo o livro Ser Forte, Quando é Preciso Ser Forte, do professor De Rose, até tem um livro aqui em mãos, esse livro, eu me deparei com um trecho que me deixou muito chocado e motivado ao mesmo tempo. Ele conta a sua história, uma autobiografia, né? E tem um momento que ele conta a história de quando ele era muito jovem e estava começando a sua carreira. E nessa fase, ele se dedicava de uma forma desproporcional. Presta atenção, olha só. Ele dividia a vida dele em 4 grandes blocos. Um bloco de 7 horas era dedicado à prática de técnicas com a intenção de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Outras 7 horas eram dedicadas a estudo, a aperfeiçoamento de conceitos, de conhecimento sobre essa cultura que ele escolheu
se aprofundar. Outras 7 horas eram direcionadas para o sono. E sobravam 3 horas. E essas 3 horas eram direcionadas para o momento de alimentação. Afinal de contas, todos temos que comer, né? Mesmo as pessoas muito focadas. E o interessante dessa história é que por um período ele acordava às 2 da manhã para dar conta dessa demanda. Porque ele tinha o hábito de praticar sozinho e ao ar livre. E ele tinha um conceito, que acabou sendo desfeito com o tempo, de que ele tinha que praticar sozinho, ninguém podia vê-lo. Então ele ia para a praia, no Rio de Janeiro, às 2 da manhã, e praticava até às 5 da manhã. Depois das 5 da manhã ele voltou, que é quando as pessoas começavam a circular na rua, né? Ele voltava para casa e aí se alimentava e aí intercalava o dia dele com esses blocos que eu comentei, né? De trabalho, estudo e alimentação. Quando ele cansava de praticar, ele começava a estudar. Quando ele cansava de estudar, ele voltava a praticar e assim ia com intervalos de refeição até a hora de dormir. Parece extremo isso, mas todas as pessoas que construíram algo relevante, algo que impactou a vida de muita gente, dedicou muita atenção e muito foco de uma forma realmente desproporcional. Tem um empresário que é extremamente respeitado, né, e é um figura assim, muito interessante, uma personalidade muito interessante, que chama-se Elon Musk. Muito provavelmente você já ouviu falar nessa pessoa. Elon Musk é um dos empresários mais falados e mais bem-sucedidos da atualidade. Ele é proprietário, né, idealizador da SpaceX e da Tesla, duas empresas inovadoras que fazem bastante barulho no mercado. Mas antes disso, e aí algumas pessoas não sabem, ele foi o fundador da PayPal. Acho que muita gente já foi cliente, acho que muita gente aí não é cliente da Tesla nem da SpaceX, mas da PayPal eu tenho certeza que a maioria aí já foi cliente ou é cliente assiduamente. E o Elon Musk, ele foi entrevistado e fizeram uma pergunta para ele, pediram para que ele aconselhasse as pessoas que estão começando uma carreira profissional e que querem ter sucesso. E aí pediram para que ele desse um conselho mais importante. E aí o conselho que ele deu foi que a pessoa trabalhasse 100 horas por dia. Que ela se dedicasse 100 horas por semana. E aí, esses 100 horas por semana dá uma conta interessante, né? Porque aí eu resgatei aqueles dados do De Rose, né? De 7 horas de trabalho, 7 horas de prática e 7 horas de estudo. 7 mais 7, 14, né? Se eu pego 100 horas e divido por 7, né? 100 horas por semana, divido por 7, dá 14 horas e pouquinho por dia. Então, uma coincidência, né? Dedicação assim quase exclusiva, muito focada a uma coisa só, fez com que o De Rose seja o De Rose, né? Na área de desenvolvimento pessoal, e o Elon Musk seja o Elon Musk no mundo empresarial, e tantos outros de destaque sejam quem são, assim, porque para alguém se destacar no mundo das artes, por exemplo, para ser um grande pianista, tem que se dedicar num nível destes, para não ser mais um bom pianista, para ser o pianista, né? Tem que se dedicar num nível intenso desses, um nível desproporcional mesmo, para você ser um excelente bailarino da mesma forma. E, enfim, para qualquer área, né? Você tem que se dedicar de uma forma que a maioria das pessoas achem um exagero. Agora, como essas pessoas conseguem se dedicar tanto? Elas só conseguem se dedicar tanto e, consequentemente, ter sucesso porque elas têm muita paixão, elas amam o que fazem. Quando você ouve o De Rose falar sobre a sua área, ou você ouve o Elon Musk falar, você vê amor nos olhos dessas pessoas. Os olhos deles brilham. São pessoas que têm muito tesão pelo que escolheram fazer. Por isso que eles conseguem se dedicar tanto ao ponto de acumular sucessos
para construir uma vida com sucesso. Então é muito foco, é foco por muito tempo. Eu sei que o conceito de sucesso é algo muito pessoal. Então, sucesso para uns é uma vida muito equilibrada, para outros é ter destaque em uma área, para outros não tem relação nenhuma com profissão. Eu sei que é muito pessoal, mas independentemente do seu conceito de sucesso, para você ter uma vida de sucesso, você precisa de foco e de preferência na mesma direção. Imagine que lhe deram 1000 peças de um quebra-cabeça. E aí você ordenou essas peças de um quebra-cabeça até a 10ª peça. Lá na 10ª peça, você ficou cansado de alinhar as pedras do dominó na mesma linha, e aí você decidiu bifurcar, para ficar mais interessante, mais divertido, para dar mais distração. E aí lá, um tanto, você resolveu bifurcar novamente cada uma daquelas 2 fileiras. E aí criou assim, imagine uma árvore de dominós, né? E aí do primeira pedra até a última pedra, você não alcançou um ponto tão distante. Você alcançou um ponto mais próximo de você. Agora, se você tivesse colocado essas peças numa mesma fileira, sem dispersão, sem divisão, sem a interferência da distração, essas pedras alcançariam um ponto muito mais longe, muito mais distante. E assim é. As pedras, elas representam a energia que você tem. Quando ela é dispersa em muitas demandas, você não consegue construir algo que cresça tanto. Quando ela não é dispersa, você não desvia a atenção, essa energia é direcionada para alguma coisa, você consegue construir uma coisa muito grande, muito maior do que a média consegue. Tem um estudo feito com quebra-cabeças, com peças de dominó. Esse estudo está descrito no livro A Única Coisa, que comenta que uma peça de dominó de 5 centímetros, uma peça de dominó, ela consegue derrubar uma segunda peça que tem 50% a mais de tamanho. E se você colocar uma outra peça 50% maior do que a segunda, lá pela 18ª peça, na 18ª peça, é possível derrubar uma peça que tem o tamanho da Torre de Pisa. Durma com um barulho desse. Se a gente continuar o jogo de imaginação, lá pela 27ª peça, aquela pecinha de 5 centímetros, vai conseguir derrubar uma peça de dominó da altura da Torre Eiffel. E se a gente continuar com esse jogo de imaginação, a 57ª peça vai derrubar uma peça que tem o tamanho da distância entre a Terra e a Lua. Basta você alinhar peça por peça e ir aumentando a peça 50% a cada peça. Se você, nessa linha, dividir, peças em quebra-cabeça, você não vai derrubar uma peça do tamanho da Lua. Talvez você derrube uma peça do tamanho do muro da sua casa. Do tamanho de um poste, quem sabe? Mas para derrubar uma peça do tamanho da Lua, você tem que colocar uma atrás da outra e uma maior do que a outra. Então, uma vida grandiosa, com objetivos muito grandes conquistados, depende de muito foco e de uma boa gestão de pressão. Então, você vai ser pressionado se você se importa e se você quer construir alguma coisa grande. Mas você deve gerir a pressão para ir aumentando a pressão à medida que você fica mais forte, à medida que você consegue derrubar uma peça, você aumenta um pouco o seu nível de tolerância à pressão, e aí você derruba uma peça maior e assim sucessivamente. É como um maratonista, ele não começa a correr
correndo 42 quilômetros. Ele começa a correr, talvez correndo 5 quilômetros, e assim ele vai aumentando a carga, mas ele não de corredor ele não vira um nadador, e de nadador ele não vira um ciclista, e não vira, bom, tem gente até que faz isso no triatleta, né? Mas esses são paranormais. Mas ele não vai fazer surf e vai fazer ginástica, não, ele vai ficar focado na corrida, direcionando a atenção para aquele tipo de treino, e aí ele vai aumentando gradualmente até que consegue uma maratona ou até uma ultramaratona. Para essa persistência focada, é preciso de muito tesão. Você precisa viver uma vida focado e com muito tesão. Sem tesão, você cansa de ficar focado. Você precisa ter paixão. Você precisa curtir muito aquilo que você faz. Beleza, é uma boa história, né? E aí a gente se pergunta, né? Se eu com muita paixão, fazendo uma coisa com muita paixão, eu consigo construir grandes coisas, por que todo mundo não faz isso? Por que todo mundo não vive alinhado com o que gosta, com o que é apaixonado e não segue em frente com disciplina? Por que será? Uma pergunta que não quer calar. A resposta mais dolorida é que a imensa maioria das pessoas não sabem o que toca o seu coração. Elas não sabem o que realmente vai trazer significado para a vida. O que realmente vai mover o foco, a atenção, a dedicação da pessoa. A maioria das pessoas não sabem. E aí, como elas não sabem, elas seguem mudando de foco o tempo todo, quase que numa busca para tentar encontrar o que lhe move, ou até mesmo por inércia mesmo. Tem um estímulo aqui, a pessoa vai para aqui, tem um estímulo acolá, a pessoa vai acolá, às vezes fica buscando mais dinheiro do que uma vida com significado, e assim a vida passa. Então a maioria das pessoas, elas não sabem esse porquê. E outros tantos sabem. Mas por que essas pessoas não sabem? Primeiro a gente tem que entender como nós somos, do que nós somos compostos. Nós temos uma explicação bem interessante a respeito disso e que faz muito sentido no meu ponto de vista. Eu vou compartilhar com você. Nós somos, como seres humanos, compostos por diversos veículos que estão interligados. Nós somos um corpo físico de músculos, ossos, nervos, sangue. Nós somos um corpo físico feito de energia. Nós também somos um corpo emocional, dotado de emoções. Também somos um corpo mental, dotado de matéria mental. E ainda somos um corpo intuicional, dotado de matéria intuicional. Para que serve todos esses veículos? A intuição, ela serve para enxergar aquilo que lhe dá tesão, aquilo que tem significado para você, aquilo que vai fazer com que você visualize um propósito de vida. A intuição tem esse papel de enxergar, de apontar o dedo para a direção que você deve focar. A mente, ela tem uma função de planejar, de organizar como você vai chegar lá. O seu emocional, ele tem a função de manter você motivado. Então é o teu emocional que vai falar, vamos lá, acorda cedo, mais uma vez. Então é o emocional que vai fazer você seguir o que a sua mente planejou. E o seu corpo, ele tem a função de fazer. Convenhamos que nada adianta eu ter um porquê muito bonito, eu ter um foco na minha vida, se eu não tenho energia, não tenho vitalidade para fazer as coisas acontecer. Então eu preciso de todos esses veículos muito bem alimentados, cheios de vitalidade e de energia, mas ao mesmo tempo, cada um cumprindo a função para a qual ele foi destinado.
Então, o que acontece? A maioria das pessoas não tomam a decisão a nível intuicional, tomam a decisão a nível mental. Então, elas pensam, racionalizam. Só que a mente, ela é cheia de histórias e essas histórias elas carregam muitos medos. Então, a maioria das pessoas escolhem o que vão fazer da vida baseado em muito medo. Elas não escolhem aquilo que dá paixão, elas escolhem aquilo que vai protegê-las do que elas temem. Ora, mas a mente ela não tem a função de decidir, a função dela é só planejar. Mas por que as pessoas não ouvem a intuição e sim ouvem a mente na hora de decidir o que querem da vida, na hora de decidirem o que vão focar? Porque a mente, a emoção, o corpo gritam, eles produzem um volume muito alto, enquanto a intuição sussurra muito baixinho. A intuição, ela revela conhecimentos relacionados com a sabedoria, com aquilo que está dentro de você, com autoconhecimento. Enquanto a mente grita, as emoções e a mente gritam informações que têm a ver com outras coisas, com desejos e medos. São barulhos que têm muita influência externa. Então, para que nós consigamos ouvir o que a intuição está dizendo, nós precisamos aquietar a nossa mente, deixar ela silenciosa, e aquietar as nossas emoções e aquietar o nosso corpo. Como a maioria das pessoas não conseguem fazer isso, porque são 1 milhão de estímulos, internet, desejos, shopping center, família, um monte de coisas, é muito barulho, é muita coisa. Então a intuição ela fica abafada e tem pessoas que passam a vida inteira sem ouvi-la, então acabam não se conhecendo e aí não encontram um motivo para se manter focado e se dedicar de uma forma desproporcional. Acontece que quando você ouve a tua mente e aí e o teu emocional e acaba ficando muito disperso, você acaba tendo muitos focos de atenção. São muitas coisas para você cuidar e para você dar atenção. E você fica gastando muita energia, quase como um malabarista segurando várias garrafas, jogando uma garrafa, joga a família para cima aqui, mas a família não pode cair, corre lá para o trabalho, e aí corre lá para a saúde, e aí fica numa loucura e não tem energia suficiente para equilibrar tudo isso, e não consegue focar no trabalho, e acabou a energia, cansado no final do dia, e aí descansa, recupera a energia, e no outro dia é um monte de coisas, um monte de demandas. Faz sentido isso? E aí a vida vira um cansar e descansar, cansar e descansar, cansar e descansar, sem nenhuma realização. Ou a mente foca em alguma coisa, mas como a mente é limitada, ela não consegue enxergar o que tem a ver com você, você começa a se dedicar muito a uma coisa que não tem nada a ver com você. E aí passa um tempo de vida e você cai na real. A sua intuição sussurra, você ouve e aí você olha para o que você construiu e fala: caramba, o que eu construí não tem nada a ver com quem eu sou. Mas aí já é tarde, porque você já depende financeiramente do que você construiu e você já está num emaranhado de compromissos e não dá para mudar a sua vida mais, não dá para seguir seu coração. Então precisamos aprender a aquietar. Tem técnicas interessantíssimas para isso. A técnica de meditação se destaca muito na capacidade de construir aquietamento. E no final dessa fala, daqui a alguns minutos, eu vou compartilhar alguns treinamentos de técnicas que vão ajudar você a aumentar a sua intuição, que vai ajudar a revelar um motivo bem legal para você dedicar a sua vida. Mas algumas pessoas sabem o que querem, por sorte, por intuição, não sei, mas sabem o que querem. Mas não basta saber o que quer. Depois que você sabe o que quer, você ainda tem que fazer muitas escolhas. Porque
São muitas coisas se disputando o tempo todo. Uma das coisas que você tem que escolher para você seguir na trilha do foco de uma vida orientada para o que lhe dá satisfação e para o que vai construir uma vida com significado, é você escolher os grupos aos quais você pertence. Tem uma teoria que fala que você é a influência das 5 pessoas que convivem com você, convivem mais próximas com você. Eu ouso dizer que você é a influência dos 5 grupos que mais convivem com você, com 5 grupos aos quais você pertence. O ideal é que você escolha pessoas que querem construir uma vida com muito significado, que tenham paixão pela vida que escolheu. Essas pessoas, elas vão influenciar você positivamente a se manter nessa trilha, não dispersar, não colocar peças de dominó para os lados, né? Colocar peças de dominó para frente e um maior que o outro. Então, escolher os grupos é muito importante. Você tem que ser seletivo. É quase como se você tivesse um gerente de RH na sua cabeça, escolhendo as pessoas com quem você quer conviver com mais intensidade. Outra coisa que é importante você escolher é um exército de nãos. Porque depois que você diz sim para alguma coisa, você tem que dizer não para muitas coisas. Os nãos vão ser um exército defendendo o seu sim, defendendo o seu foco. Se você não disser muitos nãos, você vai dispersar e vai dividir energia e vai acabar o dia cansado e não fez nada. Corroborando com isso, você precisa assumir o conceito de uma vida desequilibrada. E é estranho alguém especialista em qualidade de vida aconselhar você a assumir uma vida desequilibrada. Mas o fato é que você vai precisar eleger uma coisa, e para você eleger uma coisa, você vai ter que dar a sua melhor energia para essa coisa. E depois dividir o resto da energia com as outras coisas. Então, se você eleger um propósito de vida, uma vida focada em alguma coisa que vai construir algo com significado, você precisa administrar as outras para que lhe ajudem a construir o que você elegeu. Senão, volta aquele conceito de ficar jogando garrafas para cima. Então, tudo bem ter uma vida desequilibrada, tudo bem você focar mais no seu trabalho, se você considera que isso vai fazer com que você tenha uma vida com sucesso. Ou, tudo bem você focar mais na sua família, se você considera que isso é mais importante para você construir uma vida com sucesso. Não tem problema. Você que escolhe, mas não tente dar a mesma atenção para tudo. Uma garrafa vai acabar caindo no chão. E outro conceito importante para você abraçar é o conceito de que grande é bom. A maioria das pessoas não constroem uma vida grandiosa porque acham que construir uma vida grandiosa vai dar muito trabalho. Pensar grande pode trazer, com esse pensamento, com esse conceito, muita demanda, muito trabalho. Mas não, na verdade vai trazer muita felicidade. Eu li um livro, a história de um campeão, se eu não me engano, não lembro o título agora, mas a história é a biografia do Adriano de Souza, o mineirinho, que é um surfista brasileiro, que foi campeão mundial. Esse surfista, ele tem uma história de muita superação. Ele nasceu numa favela no Guarujá. E ele tinha tudo, segundo ele mesmo, para seguir um caminho muito errado na vida. Talvez se tornar traficante, como alguns colegas dele de infância se tornaram. Talvez assaltante. Mas ele foi apresentado pelo irmão para o surf. E ele logo identificou que ele tinha muito talento nesse esporte. E quando ele identificou que ele tinha talento nesse esporte, assim como o De Rose, quando era criança, identificou que tinha talento para o yoga, né? E não sei disso do Elon Musk, mas provavelmente ele percebeu que tinha talento para negócios.
assim como quando ele percebeu, ele se agarrou a isso e aí ele estabeleceu uma meta muito grande, desde criança, desde que tinha os 7 anos de idade. Ele tinha a meta de ser campeão mundial e ele repete isso em diversos registros, que ele queria ser campeão mundial. E nesse objetivo de querer ser campeão mundial, ele começou a se desenvolver e começou a ganhar campeonatos, até que aquele menino da favela, provável traficante, potencial traficante, se tornou um membro da elite mundial, que é a primeira divisão do surf mundial. E aí ele continuava com a ideia fixa, eu quero ser campeão mundial. Mas quando ele entrou na elite, ele percebeu que tinham surfistas que eram muito melhores do que ele, diferente dos outros campeonatos, onde ele geralmente se destacava. Mas ele manteve a ideia fixa, eu quero ser campeão mundial. Passaram-se 10 anos se dedicando, sempre no topo, mas nunca chegando ao alcance, sempre tendo surfistas melhores do que ele, sempre sendo um coadjuvante. Até que chegou o momento dele. E ele com chances reais de ser campeão mundial por uma série de acontecimentos. E então ele chegou na última etapa, uma etapa em pipeline, uma etapa gigante, que todo surfista profissional sonha em vencer. E ele com chance de ser campeão mundial, disputando com outros surfistas, decidiu, eu vou ser campeão mundial. O mesmo mantra, né, repetido desde os 7 anos de idade na favela lá no Guarujá. E mais do que isso, ele queria ser campeão daquela etapa, então ele repetia, eu quero ser campeão do Pipe Master e campeão mundial. E aí ele começou a escrever no seu diário, vou ser campeão mundial, vou ser campeão do Pipe Master. Mas nessa, ele começou a observar outros surfistas. E aí ele olhou o Kelly Slater e olhou o John, que é atual bicampeão mundial. E ele olhou aqueles caras e ele olhou, não, eu não vou conseguir ser campeão do Pipe Master. Esses caras são muito melhores do que eu. E ele parou de escrever, eu vou ser campeão do Pipe Master, e começou a escrever, eu vou ser campeão mundial. Insistiu, né? Eu vou ser campeão mundial. Muito focado, muito dedicado, e treinando. E no final, ele foi campeão mundial. Um campeão mundial contestado, porque ele não era o melhor surfista, mas ele, graças a uma mente muito forte, ele foi campeão mundial, mesmo tendo surfistas melhores do que ele. E surpresa, ele foi campeão do Pipe Master por uma série de fatores, ele acabou sendo campeão do Pipe Master também, e isso ninguém tira dele. Então ele é um grande exemplo de que pensar grande é só uma questão de escolha. Pensar grande ou pensar pequeno ou pensar médio dá o mesmo trabalho. Pense grande, que a chance de você alcançar grandes objetivos aumenta consideravelmente. Criar uma história que tenha significado para você é uma outra dica bem interessante para você se manter focado. Para você, se você descobrir o seu grande motivo, né, alguma coisa que te dê paixão, crie uma história, crie um manifesto, então comunique aquilo através de uma frase, por exemplo, eu, Elton, eu quero ajudar líderes a terem mais qualidade de vida. Por quê? Porque se esses líderes comprarem a ideia de qualidade de vida, eles vão compartilhar esse conceito com seus liderados. E dessa forma eu vou impactar muita gente. Quem sabe cultivando esse valor da qualidade de vida para o mundo todo. E aí outros valores vão vir por aí e aí vai ser a minha forma de melhorar o mundo. Então crie uma história que faça sentido para você, que mexa com você e que vai alimentar a sua disposição para se manter focado. Porque é uma história que vale a pena você construir, né? Que vale a pena você chegar no final, olhar para trás e falar, nossa, que história bonita eu construí. Eu vou deixar esse legado para a humanidade. E outra coisa interessante para você manter o teu foco, independente do teu nível de concentração,
é você dividir a tua vida em blocos, né? O teu tempo em blocos. Você tem que ter um tempo para planejar, tem que ter um tempo para fazer e tem que ter um tempo para descansar. Vou começar por descansar. A tua energia, ela não é ilimitada. Por isso que você não pode colocar atenção em muitas coisas. Você tem que colocar atenção em uma coisa. Então você precisa de tempo para descansar, para recuperar essa energia. E você tem que colocar a tua energia de melhor qualidade naquilo que você elegeu como mais importante. Então você coloca a tua melhor energia para você fazer aquilo que você planejou. Quando a tua energia começa a cair e o teu foco começa a cair, você não precisa se medicar para continuar com foco e continuar em alta performance. Você descansa. E aí se recupera e coloca foco. Enquanto você conseguir manter o foco, você coloca foco naquilo que te dá paixão, que te dá tesão. E com certeza, se você fizer isso, se você tiver blocos de uma energia com qualidade, muito focado naquilo que te dá satisfação, você vai conseguir ter sucesso, né? Você vai conseguir ter vários sucessos que vão construir uma vida de sucesso. Então planeje, execute, mas descontraia, descanse também para você recuperar a sua energia. E isso pode ser a nível macro, tipo final de semana, por exemplo, ou a nível diário, assim, que aí eu sugiro aquele conceito que é muito divulgado pela técnica Pomodoro Technique, né? Mas que é um conceito muito antigo já da psicologia do aprendizado, né? Eu li livros da década de 60 que ensinavam a mesma coisa, que é você se dedicar por 25 minutos a uma coisa, descansar 5 minutos, para o teu nível de foco aumentar. Se concentrar 25 minutos, descansar 5 minutos, para o teu nível de foco aumentar. E fazer isso por 4 vezes. E aí depois ter um descanso de 30 minutos. Descansou, teu nível de foco, de concentração, de aprendizado cresceu. Aí você faz mais 4 blocos desses 4 blocos. Sempre a cada 4 blocos você descansa mais tempo. Isso pode aumentar muito a sua performance, pode fazer você ter muito resultado em menos tempo. E aí, naquele tempo livre, você se dedica para as outras coisas que são importantes também, né? Família, saúde, entre outras coisas. E além disso tudo, né, de você construir uma vida com significado sem sair do trilho, você precisa também aumentar a sua capacidade neurológica mesmo, de concentração e de atenção. O próprio exercício de ficar concentrado vai aumentar a tua concentração. Mas também existem outras técnicas que contribuem bastante para isso, e são técnicas muito praticadas no método de Rose, são técnicas que treinam muito a concentração, que treinam muito o mindfulness, que é a atenção plena no que você está fazendo. É você escolher prestar atenção em alguma coisa e você manter essa atenção pelo tempo que você determinar. Então eu vou convidar você agora a praticar. Primeiro, e eu gosto de fazer muito essa técnica, é você, eu chamo isso de Eltonasana, é uma forma engraçada de descrever isso, mas que é eu encontrar uma postura que represente quem eu quero me tornar, ou a versão que eu quero alimentar em mim mesmo, que é coluna ereta, ombros para trás e descontraídos, queixo elevado, sorriso no rosto, e um olhar focado. Você pode fazer isso inclusive com os olhos fechados. Então você vai construir fisiologicamente o que representa a sua melhor versão. A versão de alguém muito focado e muito capaz de gerir as pressões para se manter focado por mais tempo. Então é coluna ereta, queixo elevado, olhar
fixo num ponto, como quem olha um objetivo, não muitos objetivos, um objetivo, e feliz, sobrando energia, sobrando disposição. Essa comunicação corporal você deve ativar o tempo todo. Por quê? Da mesma forma que uma pessoa concentrada, focada, ela se comunica assim fisionomicamente, fisicamente, você se construir isso vai fortalecer essa postura interna de foco, de atenção, de concentração. Ok? Então você tem que construir um corpo de alguém forte, um corpo, uma postura de alguém focado, uma fisionomia de alguém feliz, se você quer realmente ter uma vida com esse tipo, com essa característica, né? Com esse tipo de postura diante dos desafios. Então a primeira dica é consciência corporal. Escolha aquele desenho corporal que representa você feliz e com sucesso. O meu é esse: coluna ereta, queixo elevado, sorriso no rosto, olhar firme. Outra técnica extremamente poderosa é a técnica de descontração. Então eu quero que agora, se for possível, você se deite com a roupa que você está mesmo, não precisa mudar. Pode também se acomodar no sofá. Feche os olhos. Faça algumas respirações completas e profundas. E relaxe profundamente, abandonando o corpo totalmente, com os olhos fechados e a mente serena. Encontre a posição mais agradável que possa e daqui por diante não se mexa mais. Mantenha-se lúcido e consciente, ouvindo tudo o que eu disser, para filtrar e assimilar apenas aquilo que você quiser. Faça uma inspiração profunda e ao exalar, descontraia, relaxe, solte-se, irradie descontração da espinha para suas costas, para os músculos do abdômen e do alto do tórax. Sinta o coração leve e tranquilo, o seu emocional estável. Irradie descontração para os quadris, glúteos e toda a região pélvica, virilhas e coxas, joelhos e pernas. Descontraia tornozelos e pés, cada um dos dedos dos pés. Da espinha, a descontração chega até os ombros. Relaxe os ombros, braços, antebraços, punhos, mãos e cada um dos dedos das suas mãos. Agora principalmente o pescoço, a nuca e a garganta. Carótida, jugular, laringe e faringe. Afrouxe os maxilares, afaste um pouco os lábios. Descontrai as faces, a região dos olhos, até as pálpebras. A testa lisinha, sem rugas, o couro cabeludo e as orelhas. Faça uma inspiração profunda e ao exalar, descontraia. Então, leve a consciência para o centro do seu peito, na altura do coração. Imagine que você está dentro de um aposento acolhedor,
muito bonito. Um lugar onde você está protegido de todo e qualquer barulho da sua mente, das suas emoções, do seu corpo. Você está blindado em si mesmo. E dentro do seu peito, de alguma forma, você consegue ouvir o sussurro da sua intuição. Então, de alguma forma, vibra aquilo que tem a ver com quem você é, independentemente das experiências que você já teve na vida. De alguma forma, deixe brotar do seu peito as imagens de algum objetivo grande que queira conquistar, que queira construir na vida. Não filtre, não interrompa com o intelecto. Apenas deixe fluir essas imagens e visualize como se fosse um filme. Você vivendo um sonho, vivendo uma vida muito legal, que encha você de orgulho, que enche os seus familiares de orgulho, os seus amigos de orgulho, que faça você muito feliz. Visualize, que vida é essa? De alguma forma, mentalmente, viva isso por alguns segundos. Você acaba de construir uma história. Deixe ela guardada no seu coração e prepare-se para trazer a consciência aos poucos para os estímulos externos e passe a ouvir melhor os sons à sua volta. Inspire e sinta melhor os aromas, os perfumes do ambiente. Movimente língua na boca, estimulando o paladar. Sorria, a parte mais importante é o sorriso, é a felicidade transbordante. Abra os olhos e faça os movimentos que você quiser, sentado ou deitado, espreguice, tracione, boceje se for o caso, espreguice, espreguice e sente-se. Sente-se com aquela postura vencedora. Queixo elevado, sorriso no rosto e olhos fechados. Com os olhos fechados, eu lhe convido a um treinamento de meditação. Primeiro perceba a síntese de tudo que nós aprendemos aqui hoje. Falamos muito sobre ter sucesso, sobre ser focado, sobre construir o sucesso a partir de um foco muito grande por muito tempo, que esteja relacionado com alguma coisa que lhe dê vontade, que mexa com a sua paixão. A importância de se aproximar de pessoas que pensam assim, de defender aquilo que você elegeu, de fazer as pazes com uma vida desequilibrada. Tudo bem, isso faz parte da construção de qualquer coisa. De fazer as pazes com pensar grande, de criar uma história que faça significado para você, de planejar e de colocar a tua melhor energia na ação. Mas também ter um tempo para você recarregar as suas energias, afinal você não é de ferro, você é humano. Então, sentindo a síntese de tudo isso, mais dessa descontração que acabou de fazer com essa mentalização positiva, você coloca toda a atenção na sua respiração, que fica muito lenta. Então você inspira lentamente e exala lentamente. Inspira muito lentamente
e exala lentamente. E você não pensa em mais nada. Você apenas se concentra no ar entrando e no ar saindo. E você utiliza a respiração como um objeto de meditação. Concentre-se, pare os seus pensamentos e acesse a sua intuição. Medite. 1 minuto apenas. Medite. Faça uma inspiração mais profunda, encerrando esse brevíssimo exercício de meditação e abra os olhos. Esse exercício de meditação você pode repetir 2 vezes ao dia, assim que acordar e antes de dormir, a fim de treinar a sua mente para ficar focada e livre das dispersões. Quanto mais focado você estiver, melhor você vai gerenciar as suas pressões. Não quer dizer que você não vai sofrer pressões na sua vida. Você vai sofrer muitas, mas você vai conseguir gerenciar essas pressões e transformá-la em ação para você realizar coisas que vão construir uma vida muito legal. Eu espero ter conseguido compartilhar um pouco do meu ponto de vista a respeito do que é ter uma vida focada e de como isso pode contribuir para você não adoecer com pressão excessiva na sua vida, especialmente pressão sem propósito. Nós, além dessas 3 aulas, né, da aula que o Fábio compartilhou, que a Lilian compartilhou e que eu acabei de compartilhar, vamos presenteá-lo com uma prática de técnicas mais completa, que eu sugiro que você pratique com bastante disciplina. E espero que aceite isso com muito carinho, que experimente isso. Isso vai fazer muito bem para você, eu tenho certeza. E logo entraremos em contato para, se não nos conhecemos, para nos conhecermos melhor. Vai ser um prazer ter uma conversa mais descontraída e ter um diálogo com você. Um super beijo e muito obrigado pela sua dedicação em me ouvir, em participar junto, em fazer esses 3 dias de gestão da pressão.